Todos, graça, paz e muita misericórdia seja com todos vocês, onde vocês estiverem, espalhados por esse mundo afora, onde vocês podem assistir esse vídeo que agora tem início. Esse é o nosso culto, é o culto da Igreja Batista Central em Norwich, aqui na Inglaterra, e essa igreja que é parte da igreja inglesa, da NCBC, e nós estamos aqui para louvar e adorar ao Senhor. É um privilégio ter você junto comigo. Apesar da circunstância que nós vivemos agora, nós não podemos estar juntos fisicamente. A tecnologia tem nos proporcionado essa condição de compartilharmos aquilo que somos, aquilo que cremos e aquilo que queremos viver. Principalmente quando olhamos para a palavra de Deus. Esse é o nosso alimento, é a palavra do Senhor. Não é a minha ideia, não é a minha opinião, mas é a palavra do Senhor. Que nós tenhamos liberdade para entender isso hoje. Eu quero orar com você, eu quero orar para a gente ter esse começo de uma forma muito grata, pedindo, clamando a orientação do nosso Deus para esse momento que vamos ter juntos aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Uma vez mais nós nos prostramos diante da tua majestade, diante da tua soberania, reconhecendo quem somos e quem é o Senhor. Por isso nós clamamos a tua bênção sobre as nossas vidas. E não só, também a direção do Senhor para esse momento que teremos juntos. Um momento que compartilharemos a tua palavra, que louvaremos ao Senhor, que abriremos os nossos corações e as nossas mentes para entender a tua vontade, o teu querer e o teu propósito para nós. Que o teu Espírito Santo nos conduza, Pai, que ele haja em nosso meio, que haja em nossas vidas. Que seja ele a nos revelar a tua verdade. Que seja ele a nos mostrar tudo aquilo que o Senhor tem separado para nós. E principalmente, com a nossa limitação humana, com aquilo que nós somos, nós não venhamos a atrapalhar a ação do teu Espírito Santo. O Senhor é soberano, é todo-poderoso e nada impede o teu agir. Por isso é que nós clamamos a tua bênção sobre as nossas vidas, o teu amor e misericórdia sobre nós, nesse tempo, nesse momento em que nós vivemos e principalmente nesses poucos minutos que teremos juntos a estudar, a buscar direção na tua palavra, que é o alimento para as nossas vidas. Abençoa-nos, Deus, nesse tempo de medo, nesse tempo de incerteza, nesse tempo de morte que nos cerca, nós queremos ter vida, nós queremos ter esperança, nós queremos ter a alegria do Senhor em cada um de nós. Que a tua palavra seja esse alento, seja isso que nos traz descanso e, acima de tudo, a certeza de que o Senhor está no controle. O Senhor é Deus, o Senhor é o único digno das nossas vidas, o único criador e sustentador da sua criação. Por isso nós clamamos ao Senhor, cuida de nós, continua a nos conduzir, a nos sustentar e mostra-nos a tua graça, pois é ela que nos basta. Nós somos gratos ao Senhor, desde já por aquilo que vamos ouvir do Senhor, que eu não seja empecilho, eu digo novamente, que eu não seja algo que venha atrapalhar o agir do teu Espírito Santo na vida de todos nós que ouvimos essa mensagem nesse momento, que lemos a tua palavra e que esperamos do Senhor direção, orientação e discernimento. Abençoa-nos, Deus, nós clamamos ao Senhor em nome do Senhor Jesus, Senhor e Salvador de cada um de nós. Nós te louvamos e somos gratos, Pai, orando em nome dele, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe nesse tempo. Mais uma vez eu volto a lembrar, essa é a palavra do Senhor. Busque nela a direção para a sua vida. Que esse seja um momento em que nós compartilhamos ideias, mas que principalmente o Senhor, nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, age em nossas vidas e nos traz o entendimento da sua vontade. Eu quero louvar ao Senhor, eu quero cantar, e nós vamos fazer isso hoje, vamos cantar juntos, você aí e eu aqui. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Eu queria convidar a Ima que pudesse nos conduzir nesse momento, que ela pudesse lá da casa dela nos conduzir nesse momento de oração, cantar, tocar, e com isso nós vamos juntos, mesmo separados, estaremos juntos a louvar e adorar ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo, que o Senhor receba desde já a nossa adoração e o nosso louvor. Amém. Boa noite a todos. Vamos cantar Reinar em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas
continuar tocando algo tempo. Cada ore a Deus em casa, com suas próprias palavras. Deus, poder para salvar. Todos necessitam. Todos necessitam de amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam dessa esperança.
necessitam. Todos necessitam de amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam graça e esperança de um Deus que salva. Cristo morreu por nós e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, toda salvação. Jesus amor te venceu, sobre amor te venceu. Aceitas com meus medos, parece temores, enche-me viver. Amém, eu prego, para saber passos, a ti me rendo. Morrer nas águas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, toda salvação. Jesus amor te venceu, sobre amor te venceu. Faça o mundo brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Faça o mundo brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, toda salvação. Jesus amor te venceu, sobre amor te venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, toda salvação. Jesus amor te venceu, sobre amor te venceu. Jesus amor te venceu, sobre amor te venceu. Jesus. Vamos cantar Quem Dizes Que Eu Sou. Quem sou eu para que eu bandido me receba assim? Resistir e não contou seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, sou filho de Deus, se eu sou. Sua graça me resgata, me purificou. Quando era pecador, morreu por mim. Se morreu por mim,
Rob, obrigada. Deus Pai, somos muitas coisas, mas a coisa mais importante é que somos os seus filhos amados. Nós pedimos que nos ajuda a ignorar as vozes que nos dizem que somos isto ou que somos aquilo e que ouvimos a sua voz a dizer: vós sois os meus filhos preciosos. Deus Pai, sou o que dizes que eu sou. Dou graças que você me chama seu filho e agradeço que você me ama mais do que poderei compreender. Quem Deus liberta e vencerá, sou filho de Deus, e eu sou. Em tua casa, Pai, há lugar para mim, sou filho de Deus, e eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta e vencerá, sou filho de Deus, e eu sou. Em tua casa, Pai, há lugar pra mim, sou filho de Deus, e eu sou. Sim, eu sou. Muito obrigado, Emma. Obrigado você que cantou do outro lado, você que louvou o Senhor, você que acompanhou esse louvor. Bênção, bênção e bênção para nós. Nós voltamos para a palavra do Senhor e esse é o nosso momento de reflexão. É isso que nós temos feito todos os sábados, todas as vezes que nos reunimos, temos buscado na palavra de Deus orientação para as nossas vidas. A nossa série de sermões, que já tem acontecido, como eu já disse antes, desde maio do ano passado, tem se desenvolvido no Evangelho de João. Nós temos lido capítulo por capítulo, versículo por versículo do Evangelho de João. João, o apóstolo de Jesus Cristo, que caminhou com ele e que transmite a nós a sua versão, não simplesmente porque ele decidiu escrever, mas porque o Espírito Santo o inspirou para isso. Então ele nos traz uma abordagem diferente da vida de Jesus. E é isso que nós temos vivido, temos nos debatido em relação à palavra de Deus e nos alimentado com tudo isso. Grandes descobertas nós temos feito aqui nesses meses, nesses muitos encontros que já tivemos juntos. E a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela nos leva à reflexão, ao pensamento e, como eu disse, à revelação do que Deus tem para nós. Nós estamos já no capítulo 16 do Evangelho de João e eu quero trazer um pouquinho o contexto para nós novamente. Desde o capítulo 13 que nós temos lido, nós vemos as últimas horas de Jesus antes de ser preso, antes de ser julgado e, na sequência de tudo isso, ser também crucificado e morto. Jesus, juntamente com os seus discípulos, com os seus apóstolos, aqueles mais próximos, já passaram pela Páscoa judaica, já instituíram a ceia do Senhor como novo memorial para a Igreja de Cristo. Também já foi prometido o Consolador, já foi falado sobre humildade, sobre amor, e Jesus aproveita essas últimas horas para esclarecer muitas coisas aos seus apóstolos.
Algumas coisas ele fala novamente, como já havia falado durante os anos anteriores, no seu caminhar com esses apóstolos. Outras coisas são muito diretas, muito para aquele momento, muito para o que eles viviam e também para o futuro muito próximo e para o futuro que nos alcança. Como nós vimos na semana passada, num discurso duro de Jesus, ao falar sobre a maneira como o mundo, aqueles que não creem na sua palavra, aqueles que não conhecem a Deus, iriam rejeitar, perseguir aqueles que creem. Mais uma vez, como Jesus fez, e aqui João nos contou nos capítulos anteriores, Jesus separa esses dois grupos. Aqueles que conhecem o Pai, aqueles que são do Pai, aqueles que dão ouvido à palavra de Jesus e aqueles que não. E aqueles que não darão ouvido, não conhecem e não virão a conhecer. Soberania de Deus, a ação do Senhor, é a palavra de Deus que nos diz isso. No capítulo 15, como nós lemos na semana passada, nos últimos versículos, do 18 até o 27, o Senhor Jesus nos fala que se o mundo vos odeia, sabei que primeiro ele odiou a mim, odiou ao próprio Jesus. E é exatamente isso que esses capítulos nos contam, a vida de Jesus ao mostrar o amor, mostrar a vontade do Pai em cuidar do ser humano e o ser humano a rejeitá-lo. É lógico que isso não foi geral, é lógico que muitas pessoas deram ouvido, vieram a crer e se converteram, se renderam ao senhorio de Jesus Cristo. Ele fala isso, a palavra nos fala isso. Mas claramente nós vemos a outra parte, a parte que rejeitou, que não aceitou e muito pelo contrário, se dispôs inclusive a matar Jesus pelas suas ideias, pela sua vida, por aquilo que ele praticou no desejo de nos ensinar como exemplo a vida que ele queria para cada um de nós. A mensagem do reino de Deus presente na vida de Jesus e que alcança as nossas vidas quando cremos nessa palavra, nessa verdade que é o próprio Senhor Jesus Cristo. São palavras duras para nós, palavras duras para o nosso ouvido, para a nossa mentalidade, principalmente para o momento que nós vivemos, para a era em que nós vivemos, onde nós não queremos ser rejeitados de maneira alguma, onde nós queremos ser aceitos a todo momento, independente do que pensamos, da nossa ideologia ou da nossa prática. Nós queremos uma igualdade, uma plenitude de tolerância e de aceitação que é irreal. Infelizmente, é irreal. Nós olhamos para essas palavras de Jesus Cristo e ele fala, tudo isso, essa perseguição, essa marginalização, esse até mesmo tirarem a vossa vida, não é por sua causa, não é porque você é diferente, não é porque você representa algo diferente, mas é por causa do meu nome. É o que o verso 21 do capítulo 15 diz. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. E Jesus fala que quem o enviou foi o Pai. E por isso tudo que ele faz, ele diz, ensina e espera, não é dele, mas é do Pai. E num ato de obediência e de vida, Jesus cumpre tudo isso que ele espera que nós também venhamos a cumprir. Se voltarmos um pouquinho mais, no versículo 10 também do capítulo 15, Jesus fala que se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E no seu amor, no amor do Pai, eu permaneço. Jesus é o exemplo perfeito para cada um de nós. Tudo que ele ensinou, ele viveu. Nada de Jesus foi teórico e tudo foi vivo. E é isso que ele espera de cada um de nós. Eu não vou me alongar mais naquilo que nós já falamos, mas voltar agora para o texto. Esse texto do capítulo 16 que tem a sua continuidade do discurso que nós comentamos a semana passada. Jesus já saiu daquele lugar seguro no quarto, na sala onde estavam a celebrar a ceia, e começa a caminhar para o Getsemane, o lugar onde ele vai orar, vai gastar um bom tempo orando, e ali também vai ser preso. Nós vamos ver isso lá no capítulo 18. Jesus caminha pela cidade de Jerusalém, passa pelos portões das muralhas e fala que ele é a videira. Ele é o foco, ele é o centro, é ele que alimenta os ramos, que somos nós. E o alvo para tudo isso são os frutos, para a honra e glória do Pai. Jesus continua a caminhar com esses seus apóstolos,
e ele ensina sobre a dificuldade que estaria sobre eles. As dificuldades que eles viveriam, e viveriam porque agora o Senhor Jesus já não estaria mais com eles. Uma coisa nos faz lembrar, Jesus os confronta com a verdade de que o discípulo nunca será maior do que o mestre. E se o mestre foi perseguido, foi morto por causa daquilo que viveu, os seus discípulos também o seriam. Nada nos exime, nada nos dá garantia de que seremos ilesos ao caminhar o caminho de Cristo. E isso é duro. Porque quando nós falamos que queremos seguir a Jesus, queremos caminhar por onde Jesus caminhou, queremos cumprir a tarefa que ele também cumpriu e nos comissionou para isso, nós não pensamos aonde esse caminho de Jesus acaba. Nós não nos realizamos, não entendemos que o caminho de Jesus acabou na cruz. As pegadas de Cristo acabam na cruz, e cruz é morte. Até lá, o sofrimento pelo qual ele passou é parte desse caminhar com Cristo. Ilusão, uma mensagem, uma teologia que exime esse sofrimento da nossa vida, que garante que não passaremos por momentos difíceis se crermos em Jesus. O que a palavra nos diz, por mais duro que isso pareça para você e contrário a tudo que ouvimos pelo mundo afora, é que sim, nós teremos aflições. Teremos aflições ao querer viver uma vida piedosa. Seremos perseguidos, eu falei sobre isso. Paulo escreve a Timóteo e fala isso, segunda carta, capítulo 3, versículo 12. Fala que todos aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Que tipo de perseguição? Entenda você. Qual é o tipo de perseguição que você tem na sua vida por crer em Jesus? Ou qual que você não tem, porque você não crê. Avalie a sua vida nos padrões de Cristo e não nos nossos padrões. Olhe para Jesus e veja o que ele viveu e o que espera que nós venhamos a viver. Na sequência do texto, então, como disse, e hoje está difícil chegar lá, hein? Eu estou falando tanto, mas é o que está no meu coração e é o que essa palavra tem realmente me confrontado nesses últimos dias. O quanto nós nos sentimos vítimas de algo que não somos. Jesus, no versículo 1 do capítulo 16, continua o seu discurso aos apóstolos enquanto caminha naquela noite. E ele diz o seguinte: tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. E ainda, vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto eles farão porque não conhecem o Pai, nem conhecem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos-las disse. Não vos-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu
e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Até aqui. E já é muita informação para nós nesses minutos que teremos pela frente. Como eu disse um pouco antes de ler, esses primeiros versículos, nos primeiros 3, 4 versículos, Jesus continua a referência que fez àquilo que aconteceria com os seus apóstolos. E é lógico, conosco, num futuro mais distante do que aquele que eles viviam. Jesus fez o contraste entre a maneira como o mundo olharia para nós e a maneira como nós devemos olhar para o mundo. Nós, os que creem em Jesus Cristo, a igreja do Senhor, nós, os que buscam uma vida piedosa, nós, aqueles que creem na palavra de Jesus e naquele que o enviou. Eu vou voltar no capítulo 5, verso 24, daqui a pouco. O versículo 25 do texto que lemos a semana passada diz: odiaram-me sem motivo. Essa é uma citação dos Salmos. Davi disse que foi odiado sem motivo e faz isso numa marca, numa referência ao que aconteceria com Jesus. Jesus agora diz: isso vai acontecer comigo, para que se cumpra essa palavra lá de trás. E o contraste está exatamente aqui. É a maneira como Jesus diz que nós devemos agir mesmo diante do ódio sem razão. Mesmo diante de um ódio que não é por mim ou por você, mas que é por causa do nome de Jesus. E ele fala que a capacidade ou capacitação que nós viríamos a ter é exatamente a presença desse Espírito Santo em nós. O que ele diz no verso 26 é: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Novamente, é a mesma expressão. O Espírito da verdade, que ele já citou aqui em João 14, 17. João 14, 17. É o Espírito da verdade. No 16 ele fala: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. E no 17 fala: o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece. Mais uma vez, o mundo, aqueles que não creem, aqueles que rejeitam, aqueles que não tiveram seus olhos abertos ainda. Nesse versículo 26, ele fala isso: o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho de mim. Jesus reafirma essa expectativa. Qual é a missão do Espírito Santo? E não simplesmente do Espírito Santo, mas o versículo 27 diz: e vós também testemunhareis, porque vocês estão comigo desde o princípio. Por causa desse Espírito da verdade, por causa desse poder de Deus agora habitar em nós que cremos, nós também seremos testemunhas. Testemunhas do amor de Cristo, testemunhas da vida de Cristo, testemunhas do reino de Deus. Tenho-vos dito estas coisas se referem exatamente aos últimos versículos do capítulo 15. As coisas da perseguição, da perder as forças, ou ainda, numa expressão mais nossa, desviar-se da tarefa. Perder o foco, sofrerem de tal maneira que não entendam ou que não permaneçam firmes naquilo que eu confiei a vocês. Eu falo isso para vocês agora, por mais triste que seja, para que vocês continuem firmes, é o que Jesus diz. Eles, e esse eles, o verso 2, é uma referência aos judeus, aos líderes da religião judaica, daquele momento que já haviam colocado ali um papel de procura-se para Jesus. Jesus era um fugitivo, Jesus tinha uma ordem de prisão contra ele e por isso já há algum tempo tinha se afastado de Jerusalém até essa última semana da sua vida, para estar ali na Páscoa e para que se consumasse o plano perfeito de Deus. Eles vos expulsarão das sinagogas. Sinagoga, como vocês sabem, é um lugar de reunião dos judeus, de estudo da palavra, onde as ideias eram expostas, onde o que Deus tinha para o povo era compartilhado. Ideias como a de Jesus Cristo eram contrárias àquilo que os líderes religiosos viviam naquela altura. Trazer essa mensagem de Cristo num lugar como a sinagoga era uma afronta para eles.
E esses homens, discípulos de Jesus, estavam dispostos a fazer isso, a romper com a tradição, a romper com toda uma cultura e um entendimento incorreto daquilo que deveriam viver agora. Quando Jesus fala que aqueles homens não o conheciam, ele já disse um pouco mais atrás, desde o capítulo 3, que eles tinham obrigação de reconhecer quem Jesus era. E eu me lembro sempre do Antônio a falar isso, né, Antônio? Eles sabiam, mas não aceitaram. Eles tinham a palavra de Deus, tinham as profecias, tinham os oráculos sagrados. E mesmo assim não conseguiram identificar quem Jesus era. Tudo o que Jesus disse, todos os cumprimentos das profecias do Velho Testamento em Cristo se cumpriram em relação ao Messias. Todas as palavras de Cristo, as obras que ele realizou, aqueles líderes religiosos eram indesculpáveis em não reconhecer Jesus como o Messias, o prometido, o ungido de Deus. Mas eles vão te expulsar das sinagogas, disseram Jesus. Jesus disse para eles. Isso era o mínimo. Porque logo em seguida ele fala assim, chegará a hora em que eles vão matar vocês. Tirar as vossas vidas. E com uma demonstração de zelo a Deus. De cuidado com a verdadeira palavra, com o que eles criam ser a verdade. Vamos matar esses nazarenos. Vamos matar esses que seguem o Nazareno. Vamos tirar esses que dizem estar no caminho, porque eles estão desestabilizando a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira religião. Eu li um pouco tempo atrás que no ano 90 ali, depois de Cristo, depois que essas coisas aconteceram, alguns anos depois, nas sinagogas judaicas haviam algumas bênçãos que eram cantadas, que eram faladas, que eram ministradas às pessoas que ali estavam. E uma 12ª bênção foi instruída para eles. E a bênção era o seguinte: Senhor, que aqueles nazarenos e heréticos desapareçam em um só segundo. Que sejam fulminados e que o nome deles não esteja no livro da vida, nem mesmo entre os justos. Isso era uma bênção do judeu em relação àqueles que estavam no caminho e que viriam a ser chamados de cristãos. Será que eles nos odeiam simplesmente porque somos cristãos? Não, eles nos odeiam porque nós amamos a Cristo e porque Cristo mudou e transformou a realidade do mundo. E por isso nós somos perseguidos. Por isso, quando eles matarem muitos de vocês, eles pensarão que estão fazendo a coisa certa, que estão tributando culto a Deus. Eles estão adorando a Deus ao preservar a ideia que eles têm de Deus. Um dos exemplos que mais me chama a atenção com relação a isso é Saulo de Tarso, um jovem fariseu, um dos líderes da religião judaica. Cumpridor da lei ao extremo, vivia para cumprir a lei, perseguiu os cristãos, os levava presos, tirava-os do meio da comunidade. Alguns deles foram mortos, talvez não por Paulo, a Bíblia não fala isso, a palavra não diz que ele matou ninguém, não. Mas que ele perseguiu a igreja, que ele perseguiu os cristãos e que os levava presos aos líderes religiosos para que eles decidissem o que fazer, e muitos foram realmente mortos por esses líderes. Saulo, a caminho de mais uma vez prender alguns, tem o seu encontro crucial com Jesus, que pergunta para ele, Jesus pergunta para Saulo, Saulo, por que você me persegue? O zelo no coração de Paulo para com aquela palavra, tradição e lei, continuava a cegá-lo. E a luz de Cristo abre os seus olhos. É duro para você, Saulo, resistir a essas correntes que eu quero colocar em você para que você seja o meu servo. Para que você mostre ao mundo o que é realmente viver, mas não só sofrer por causa do meu nome. Esse foi o ministério de Paulo, que viria a ter o seu nome transformado depois também. E quantos outros? Quantos outros não sofreram nas mãos de líderes religiosos, talvez não só judaicos? Um bom exemplo disso é o próprio Estevão. Em Atos nós acompanhamos isso. Estevão é apedrejado pela multidão, mas com ordem dos líderes religiosos, porque defendia o nome de Cristo. Porque testemunhou o que Cristo fez na vida dele e a verdade do reino de Deus no meio do seu povo. Foi morto e ao morrer olha para o Senhor e pede, assim como Jesus, que o Senhor perdoasse aqueles que estavam tirando a sua vida.
Aqueles homens, aquela comunidade, aquela multidão achava que estava a defender a fé e aquilo que foi dado aos antigos. A história não para por aí. A história continua nas religiões que vieram depois disso. Nós temos como grande exemplo disso, sem ofender ninguém, a Inquisição, que tirou vidas e vidas e vidas simplesmente de pessoas que não conseguiam crer naquilo que era imposto a eles e que os seus líderes defendiam como sendo uma proteção da fé e da palavra de Deus. Isto farão no futuro. Jesus fala para eles naquele momento, mas fala que farão, porque não conhecem o Pai, nem conhecem a mim. É uma repetição de Jesus ao verso 21 do capítulo 15. Ele fala exatamente isso. O verso 21 que eu li com vocês e citei a vocês antes de começarmos, diz: tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, o nome de Cristo, porque não conhecem aquele que me enviou. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, quando isso venha a acontecer com vocês, e veio a acontecer no futuro bem próximo deles, alguns anos depois, o número de cristãos cresceu tanto que isso incomodou Roma, incomodou o império, e cristãos foram queimados na cidade para iluminar a cidade contra a sua fé, por causa do nome de Cristo e do medo que o mundo tem dessa mensagem. Da maneira como o próprio Cristo dá testemunho das suas más obras, é assim que o mundo se ofende quando ouve acerca de Jesus Cristo. Eu estou a falar com vocês agora para que quando essa hora chegar, vocês se recordem. Vocês se lembrem de que eu disse isso para vocês. Eu não falei desde o princípio, quando começamos a caminhar, porque eu estava com vocês. Eu tenho vos ensinado as coisas que são possíveis para uma vida rendida ao Senhor. Eu estava com vocês, mas agora, é o que o verso 5 nos diz, eu vou para junto daquele que me enviou. Jesus, desde o início do seu ministério, tem se acompanhado com a ideia de que o Pai o enviou. E ele e o Pai são um. Ele vai para aquele que o enviou, e nenhum de vós me pergunta mais para onde vais. Algum tempo atrás, Pedro havia perguntado a Jesus: para onde vai, Senhor? Quando Jesus disse que iria para o Pai, quando Jesus disse que iria para um lugar onde eles não mais o veriam. Tomé fez a mesma pergunta depois: para onde vai, Senhor? E Jesus agora faz a pergunta: bom, agora que eu falei para vocês que as coisas vão ficar bem mais difíceis do que simplesmente eu ir, mas vocês serão atingidos por isso, vocês já não me perguntam mais para onde eu vou. Jesus não os está confrontando com a sua humanidade, não é essa a ideia. Mas sim, claramente fica visível que o foco daqueles apóstolos, o ouvido e o coração deles agora estava neles próprios. O que vai ser de nós? Se o mestre vai embora, e nós já sabemos que ele vai mesmo, mas agora ele diz que quando ele for, as coisas vão ficar mais e mais difíceis para nós. Jesus mostra para eles que eles não estão a perguntar para onde o Pai vai, é porque eles estão tão tristes que o seu coração pesa. Pelo contrário, agora, porque eu disse a vocês essas coisas difíceis, esses momentos que vocês vão viver e que a igreja, Jesus não fala isso, mas é o que se entende, a igreja que virá depois de vocês também sofrerá. Porque eu disse essas coisas e porque são coisas tão difíceis, a tristeza encheu o vosso coração. A tristeza encheu o vosso coração. O Senhor Jesus disse que nos deixou a paz, e não simplesmente a paz, mas Ele nos deu a alegria que o mundo não pode dar. Ele nos deu a paz que o mundo não tem como nos oferecer. E Ele fala um pouquinho antes, no versículo 27 do capítulo 14, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E Ele continua aqui, Ele fala exatamente que eu vos digo a verdade, convém-vos. É importante para vocês, é importante para a vida e para o ministério que vocês têm diante de vocês, que eu vá. É importante que eu vá. Se eu não for, o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que virá para fazer habitação no coração de vocês. Se eu não for, ele não virá. Mas se eu for, então eu o enviarei para vocês.
eu o enviarei. João 15, 26, mais uma vez, ele repete exatamente o que nós já falamos aqui. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que do Pai procede, esse dará testemunho de mim e caminhará com vocês, porque vocês também darão testemunho de mim. Quando ele vier, ele convencerá o mundo. Não sou eu que preciso convencer você de nada. Não é homem algum que tenha condição de te convencer, por mais brilhante mente que tenha, por mais eloquente palavra que tenha, nada consegue te convencer, consegue mudar e trazer à razão o que realmente nós somos. Ele, o Espírito da verdade, quando ele vier, naquele momento ele não tinha vindo ainda, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa expressão convencerá não é simplesmente ter argumentos num debate que te levam a ceder. Significa realmente trazer luz, expor, esclarecer, provar de uma maneira contundente o que nós não temos como refutar. Isso acontece aqui, isso acontece dentro, isso acontece no espírito, não é algo racional que passa por lá, mas é algo sobrenatural, onde esse Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, há de fazer nas nossas vidas. E Jesus explica, convencer de quê? Do pecado. Convencer o mundo do pecado, porque o mundo não creu na minha palavra, é o que está escrito. Esse Espírito convencerá o mundo, convencerá aqueles que são contra mim, aqueles que não creram, porque eles não creem em mim. Convencerá da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. É uma confirmação de tudo aquilo que Jesus disse até aqui. Eu e o Pai somos um. Eu vim do alto e para lá eu vou voltar. Porque o meu Pai me deu todas as coisas. Porque eu e ele somos um. E mais à frente ele vai falar, tudo que é do Pai é meu. Quando nós olhamos para essa justiça que será o mundo convencido dela, é simplesmente a aceitação do Pai daquilo que Jesus realizou. A confirmação de que ao ir para o Pai, Jesus prova que venceu a morte, porque somente Ele pode estar diante do Pai na eternidade. Ele, Pai, Ele, Filho, Ele, Espírito Santo. Trindade, nós não conseguimos explicar, não é o ponto aqui também. Interessante que o texto ainda diz, Jesus disse que esse Espírito Santo convencerá o mundo do juízo, que é diferente de justiça. Jesus cumpre a justiça de Deus, trazendo novamente comunhão entre nós pecadores e o próprio Deus. Jesus faz a ponte entre nós, o único capaz de fazer isso. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ter novamente comunhão com o Pai. Somente Jesus Cristo. A justiça de Deus foi cumprida em Jesus, mas o juízo também será algo que o mundo será convencido. O juízo, o versículo 11 diz, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Não tem outro nome para colocar aqui. Príncipe deste mundo é Satanás. O mundo foi entregue, juntamente com essa natureza humana, ao pecado, e Satanás é o príncipe desse mundo. Palavra dura. Dois reinos existem. Um que é de Cristo, um que é de Deus e um que é de Satanás. Mais polêmica para a gente? Talvez hoje não. O fato é que o texto nos diz que porque o príncipe deste mundo já está julgado. Julgado não é em julgamento, não é por ser julgado. Julgado aqui significa condenado. A promessa de Gênesis, daquele que viria esmagar a cabeça da serpente, se cumpre em Jesus Cristo. E o convencimento disso para o mundo é realizado através do Espírito Santo de Deus. Assim como eu gostaria de falar muito mais, mas Jesus diz exatamente isso. Eu tenho ainda muito para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Jesus diz para eles, vocês ainda não têm estrutura, vocês ainda não têm o revestimento que precisam ter. Vocês não podem ouvir, não vão aguentar o que eu tenho para dizer para vocês. Jesus já falou isso um pouco antes, né? E vai repetir.
Quando vier, porém, o Espírito da verdade, como eu disse, esse Espírito da verdade de João 14, de João 15 também, ele repete mais uma vez e reafirma, ele, o Espírito da verdade, vos guiará a toda a verdade. Eu acho interessante que esse ciclo de Jesus em mostrar o Pai, o Espírito Santo e ele próprio, nos dá esse entendimento de trindade. A palavra trindade não aparece na Bíblia em lugar nenhum, mas o conceito e essa ideia de três sendo um está presente o tempo todo. O tempo todo. Esse Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Jesus Cristo diz que ele é a verdade. Ele é a verdade. João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não é um caminho, não é uma verdade ou uma vida. Ele é a verdade. E é essa verdade que nos guiará na condução do Espírito Santo. Porque esse Espírito Santo não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Lembram do nosso versículo? O motivo talvez do estudo desse Evangelho de João? João 5,24 nos diz a cada um de nós aqui, aquele que crê na minha palavra e naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem agora, é aqui. É o que nos diferencia desse mundo, dessa expressão dos que não creem em Jesus Cristo. Não entrará em condenação, o verso continua, mas passou da morte para a vida. É isso que o Espírito Santo tem feito em nossas vidas hoje. É isso que Jesus prometeu que ele faria quando disse para os seus apóstolos o que aconteceria. Jesus, profeta, Jesus que mostra o futuro e o controle de Deus em tudo isso. Verso 14 diz, ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar a vocês, a nós, a aqueles apóstolos. Anunciará tudo quanto eu enviei para ele. Tudo quanto ele ouviu de mim, tudo quanto ele recebeu do Pai. E sabe por quê? Tudo que é do Pai é meu. Eu e o Pai somos um. Jesus repete. Por isso é que eu vos disse que ele há de receber do que é meu. E então vulo há de anunciar. Essa mensagem tem chegado até nós. Essa mensagem nos alcançou. Essa mensagem está aberta diante dos nossos olhos e dos nossos corações num momento difícil, num momento em que precisamos tanto confiar, esperar e ter paz. Paz que o mundo não pode dar, que nenhuma outra solução vai trazer aos nossos corações. Esse amor de Jesus Cristo, isso que Jesus realizou, isso que o Pai nos deu, isso que o Espírito Santo nos traz. A paz que o mundo não pode dar é o que Jesus nos apresenta uma vez mais. Como é que anda o seu coração? Como é que anda a sua esperança, a sua paz, o seu descanso? O quanto dessa verdade, o quanto desse convencimento acerca do pecado, da justiça e do juízo tem realmente encontrado lugar na sua vida? Fica aqui o desafio, mais uma vez, de uma palavra dura, mas que é o discurso de Cristo. É o que Jesus Cristo falou aos seus apóstolos. E o que não faria sentido se não chegasse até nós também. Como princípio, talvez não como forma, como já disse antes. Que o Senhor nos abençoe, que abra as nossas mentes, abra o nosso entendimento, que esse Espírito da verdade nos convença e nos guie na verdade e no caminho do Senhor. Que o Senhor o abençoe ricamente, que nos dê essa paz que o mundo não pode dar, mesmo em um momento tão tribulado e de tamanha dificuldade para nós. Que o Senhor o abençoe. Tenha uma semana maravilhosa, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e somos gratos ao Senhor pela tua palavra. Mais uma vez, Pai, nos sentimos pequeninos, inúteis até, em fazer algo diante do que nos foi confrontado aqui. Que o teu Espírito Santo age em nosso meio, nas nossas vidas e na vida de cada um destes que ouviu essa mensagem, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Para que assim como Jesus foi glorificado, como o Pai o é, como o Espírito Santo nos conduz em glorificá-lo, possamos nós viver dessa maneira,
honrar e glorificar o teu nome, pois essa é a razão das nossas vidas. Abençoa-nos, Pai, é o nosso clamor e a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Cuidem-se e cuidem-se. Até a próxima, nas mãos do Senhor.